Estamos aqui falando, recebendo esse jovem aqui nos estúdios, destaque do ano de 2022, um homem que Deus tem usado muito na cidade, que tem salvado muitas vidas, né? Tem feito, através dele, Deus tem feito coisas sobrenaturais, né? E o pastor Gabriel Simões, quem não conhece, né? Seja bem-vindo, pastor Gabriel. Obrigado, meu amigo. Que honra estarmos aqui, né, nesse programa tão abençoado e nessa manhã de sábado para declarar vida para a nossa cidade, né? Não só para a cidade, mas como eu vi aqui, para a Bahia também, para o Sim, Brasil, né? sim. Prazer imenso estarmos aqui. O prazer é todo nosso. Nós conhecemos o pastor Gabriel Simões, mas quem é Gabriel Simões? Para que o nosso telespectador fique por dentro, conhecendo a sua vida um pouquinho mais. Gabriel Simões é servo, né? Eu, eh, eu já nasci no Evangelho, venho de lar cristão, e a gente tem um trabalho aí a nível ministerial, Uhum, né? Sou filho de pastor, uhum, e então a gente já cresce no berço evangélico, então sempre servindo, né, a uhum. Deus, servindo as pessoas, a comunidade, servindo na questão social também, Sim. contribuindo com os dons que o Senhor nos dá. Então, hoje eu sou filho da terra, nasci Uhum, em Camaçari, uhum. sou daqui dessa cidade. Eu até estava falando no Jovem Destaque que as pessoas dizem que dos significados do nome Camaçari é Sim, árvore, árvore né? que chora. Árvore que chora. Mas, Uhum. na verdade, nós profetizamos que nessa cidade Ninguém tem chora. o Senhor é a nossa força. Então, eu sou aquela pessoa que gosto muito de ajudar as pessoas em contribuir em todas as esferas do que eu puder. Então, o Gabriel Simões é um servo de Deus. Temos pessoas, pastores, que têm filhos que não são evangélicos, não seguem, né? É, Apesar de ter influência, sim. porém não segue. E como foi seu chamado? Quando o senhor viu, você, porque você é um jovem, né? Você viu que você estava ali para servir mesmo, que Deus ia te usar para servir, e que você seria pastor e levaria a palavra e também a música, né? Que o senhor também é cantor. Cantor também. Eu tento, né? Eu digo assim que como bom cantor eu sou ótimo pregador. Mas na verdade foi com 9 anos. Uhum. Uma coisa é a gente ter as nossas experiências. Sim, Embora meus pais que sejam conta muito, né? pastores, né, e conta demais. Uhum. Embora meus pais sejam pastores e eu já tenha nascido no lar, mas assim, eu não posso viver pela fé deles, Sim. né? Então, a minha primeira experiência realmente foi com 9 anos, quando eu fui batizado no Espírito Uhum. Santo. Na verdade, com 9 não, com 7. Com 9 eu comecei a pregar. Então, com 7 anos, quando eu fui batizado no Espírito Santo, então, para mim, essa foi a maior experiência. E aí, com 9 anos, eu comecei a pregar no culto de crianças da igreja. E de Uhum. lá a gente começou, aí comecei a ir em outras igrejas para pregar também para crianças. E Uhum. aí, com 14 anos, eu comecei as viagens, né, missionárias. Tanto que com 14 anos, não, na verdade, título não quer dizer nada, mas eu ainda Sim. não era pastor, Uhum. mas eu já era considerado como missionário, né? Uhum. Tanto que eu gravei um CD na época que tinha CD, Uhum. foi o primeiro e último também. Eu tinha 19 anos, e aí tinha lá no título Missionário Gabriel Simões, porque eu ainda não tinha terminado o curso de teologia, e Sim. aí pela igreja precisava do título e tal, mas aí eu era conhecido como. Aí fiz várias obras missionárias no decorrer da adolescência e tal. Então, meu maior chamado foi com 7 anos, Com que 7 é o anos. ponto ali onde o Espírito Santo ele desceu e eu pude ter a experiência, né, Uhum. real com ele. E fale um pouquinho pra gente dessa experiência. Você ouviu a voz de Deus, do Espírito Santo? Como é a voz de Deus? Todo mundo tem essa dúvida, né? É, É uma voz como a gente vê nas novelas, nos filmes, ou é aquela voz dentro de você que quando você tá para dar um passo errado e fala assim, desvia, que tá no seu coração? é. Como é ouvir a voz de Deus? Eu acho que ouvir a voz de Deus, para cada pessoa, existe um significado Uhum. muito singular, né? Até porque, imagina, no planeta Terra Sim, não existe ninguém igual a mim. sim. As nossas. Não existe ninguém igual a você. Até as digitais, Digitais. elas são únicas, né? Sim. Então, acredito que ouvir a voz de Deus é você ter essa experiência no sentido de quê? Porque assim, ó, Deus ele pode falar contigo através de uma folha que cai da árvore.
ali é a voz de Deus, né? Deus, ele pode falar contigo através de uma criança. Às vezes uma criança de não tem nem um ano e Deus está usando ela para falar contigo, né? Outras pessoas podem ouvir a voz de Deus dessa maneira, como barulho de muitas águas, como a Bíblia diz, né? E a sua voz é como o som de muitas águas e tal. Então, eu acho que ouvir a voz de Deus é você ter a certeza, o Espírito, ele testifica, né? E quando o Espírito testifica, você tem essa certeza verdadeira de que o que você está fazendo ou o passo que você vai tomar é baseado num sinal sobrenatural. Entendo. Então, o que é a coisa sobrenatural? A própria palavra já diz. É algo que foge do normal, foge do comum, foge do natural. Então, ouvir a voz de Deus é você ter a certeza, paz no seu coração e entender que ela é muito inconfundível. Não tem dúvidas. Quando você ouve a voz de Deus, o seu coração não gera dúvidas. Você tem literalmente a certeza e a convicção de que o que você está ouvindo ou às vezes sentindo no coração, porque às vezes também ouvir a voz de Deus não é a questão de audição, né? Ouvir a voz de Deus pode ser uma questão do sentido do coração. É um sentimento que vem até você e aí se manifesta, e aí você... e você falou algo muito importante, quando você tem o Espírito Santo, imagine que tem um farol, tem um sinal verde, amarelo e vermelho, né? É basicamente isso. A pessoa que ela tem Deus no seu coração e que ela tem o Espírito Santo, há momentos na vida que o sinal vai ficar vermelho. E o Espírito, ele alerta você, por aqui não, isso aqui que você vai fazer não faz. Aí tem horas que ele vai dizer assim, preste atenção, né? Fique ligado. A Bíblia diz assim, vigiai e orai, né? E tem horas que ele vai dizer assim, segue em frente, segue em frente. Aquela voz que às vezes você escuta, por exemplo, não vá por aqui, muita gente fala, testifica isso, né, que está sentindo dentro do coração, não vá por esse lado, e a pessoa às vezes teima e vai, e acaba acontecendo uma coisa ruim. Seria o Espírito Santo, no caso, avisando, um sinal de alerta, ou o pai? Sim, porque assim, na verdade, nós somos falhos, todos nós, né? Demais. Apesar de qualquer pessoa, pode ser o Papa, pode ser o pastor, pode ser o presbítero, é ser humano, é falho, é pecador. Nós já nascemos, a gente, quando você nasce, você já nasce debaixo do pecado. Verdade. Né? No sentido que eu digo debaixo do pecado, por quê? Porque a gente já traz na nossa genética uma carga pecaminosa. Né? Eu estava até conversando com uma pessoa esses dias, se você for observar a história do Brasil em si, é uma questão muito... um jugo de muita injustiça envolvido, né? De muito roubo, de muita traição, de muita injustiça mesmo, no sentido de escravidão, e se a gente for falar aqui, tantas outras coisas. Então, todas esses sentimentos estão embutidos no nosso DNA, porque a gente faz parte desse povo, né? Então, assim, a gente já traz na nossa carga uma carga de idolatria, pecaminosa, de injustiça, enfim, várias coisas. Então, quando você ouve essa voz do Senhor dizendo assim, não vai, ou quando você sente no seu coração e você vai, você acaba... Aí que vem a questão do pecado, né? Porque o que é você pecar? É você saber o que é certo, mas assim, você insiste em fazer o errado. É igual o pai e o filho, né? Aquela criança que o pai diz assim, não vá, senão você vai cair. Aí a criança insiste, não, mas deixa ele, não vai, senão você vai cair. Aí daqui a pouco o menino vence, o pai. E aí cai. Aí quando cai... Eu lhe avisei. Eu lhe avisei e tal. Então a mesma coisa é Deus. Deus, ele é o nosso pai. Você é jovem, né? Um pastor jovem. É médico também, né? Além de médico, cantor. Pastor, médico, cantor, né? Tem um relacionamento também. Como conciliar toda essa agenda de música, de estar na igreja, de ter o relacionamento, né? De cantar também? Tá também tendo seu plantão também no hospital. Como é que é conciliar tudo isso? Olha, a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Né? Esse tempo, ele é um presente que Deus nos dá para que a gente possa administrar. Então, eu glorifico muito a Deus porque, assim,
eu sei que é muito corrido, né? A vida da gente é uma correria muito grande, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado a administrar. Então, acho que o segredo está na administração. Sim. É a mesma coisa, sabe como? Às vezes a pessoa ela tá muito ruim na área financeira. Aí quer colocar a culpa no diabo. Ah, porque isso aqui é o demônio, isso aqui é o diabo, não sei o quê. Uhum. Às vezes o diabo não tem nada a ver com isso. Só está aplaudindo a falha da pessoa. Aplaudindo. É uma falta de gestão financeira, uma falta de. A pessoa precisa saber administrar as coisas. Então, nessa minha correria, eu tento, assim, o máximo possível administrar para poder tentar fazer e programar, né? Uma vida que não é programada, ela se perde. Consegue ter um lazer nesse meio tempo? Consegue. Uma praia, um shopping? Consegue. É fácil para a noiva aceitar toda essa carga de atividades do pastor? Dá para ter o tempo da família, dá para você ter... Lógico, às vezes a gente fica restrito em algumas coisas, mas é como eu disse, às vezes você tem que sacrificar um pouco para poder exercer outro, mas isso não quer dizer que você não deixa de fazer, né? Você faz tudo, lógico, eu não faço como uma pessoa que de repente se eu, por exemplo, hoje, se eu só trabalhasse em hospital, era uma coisa. Sim. Ou de repente se eu vivesse integralmente da obra, também é uma outra coisa. Então, a realidade de vida de cada pessoa é diferente, né? Sim. Mas eu acho que o segredo é esse, é você ter uma programação para exercer tudo. Mas você começou muito cedo no Evangelho, com 7 anos, né? Veio de um berço evangélico já, com 9 anos já estava pregando, né? Mas você é uma criança, né? E como criança quer brincar, criança quer estar na rua, quer ter contato com outras crianças, daí tem influência também. Como é lidar, renunciar a isso de tanta influência? Você está lá conversando com a pessoa, porque nós somos produto das pessoas que a gente mais convive. E uma criança não está com o seu caráter formado ainda. Então, como é você, adolescente, na escola, por exemplo, teve os amigos que não eram da igreja. Tem a questão do bullying também, e tem a questão também das influências, porque não é todo papo que lhe convém. Não é isso? E como é lidar com isso? E também com assédio. Sou um pastor jovem, cantor, né, bem apessoado aparentemente, né, tem essa situação também do assédio. Como é que é lidar com isso? Eu acho que, na verdade, quando a gente volta a falar do Espírito Santo, a pessoa que ela tem o Espírito Santo ele dá estratégias para você vencer e para você desenrolar no percurso da vida. Então, assim, desde a minha infância, em todas as fases que eu passei, eu não deixei de brincar, não deixei de curtir minha infância, né? Inclusive, curti muito, não deixei de curtir minha adolescência. Agora, assim, cada ponto, o Espírito Santo ia me dando estratégia, ou o próprio Deus ia me colocando nos caminhos para que eu não pudesse ser, de repente, confrontado em uma situação que eu não soubesse lidar, né, naquele momento. Então, lógico, sofri muito bullying, muita questão de renúncia você tem que ter, porque quando eu estudava, por exemplo, eu levava minha Bíblia para a escola. Então, meus colegas não entendiam isso, né? Não entendia o porquê que eu não podia, principalmente na época da adolescência, por que eu não podia beber, por que eu não podia ir para a festa, por que eu não podia... Então, assim, eu tentava explicar para eles e da maneira que eles entendiam lá, eles aos poucos iam me respeitando, né? E eu acho que você vai ganhando autoridade a partir do momento que você se posiciona. Então, é aquela coisa também. A nossa vida ela precisa ser um testemunho. Não adianta você dizer que é cristão, mas está envolvido com práticas que não condiz com o que você está informando. Então, eu acho que o testemunho é o nosso maior posicionamento. E quando você testemunha, você acaba adquirindo um respeito, lógico, não é da noite para o dia, mas as pessoas... Era tão engraçado que, assim, chegou um tempo que até quando eles iam soltar um palavrão, alguma coisa, eles diziam, me desculpa, né? E tal, não sei o quê. Então, eu acho que a melhor forma de você vencer as fases é posicionando através do seu testemunho. Hoje seria bullying, né? Mas, antigamente... Luma Andrade mandando um bom dia pra gente aqui. Manda um feliz aniversário para meu irmão Gilmar e minha mãe Regina, que fizeram um aniversário ontem. Tá aí, portanto, né? Um feliz aniversário à mãe da Luma Andrade também e ao irmão dela, Gilmário, aí, que estão em Camaçari, Luma, ou estão em São Paulo com você aí, né? Parabéns aí onde você estiver. Né? Hoje estamos batendo um papo bacana aqui, falando de religiosidade com o pastor
Gabriel Simões, né? Um homem de Deus, um jovem, né? Direcionado, que realmente tem feito a obra de verdade. Mas chegou aquele momento, hoje, no caso, hoje seria bullying, mas tem aquele comentário, irmão, chama de irmão, aquela piadinha quando passa, Pastor. pastor. E chegou a um ponto que o senhor falou, não vou explicar mais, só vou me afastar. É esse, na verdade, quando o senhor tenta impor a questão do limite que o senhor falou, de se impor diante das pessoas, mas tem pessoas que também realmente são complicadas. Sim. E tem que ter a percepção de se afastar, quando você vê que a Sim. palavra e a imposição já não serve. É. E como seria verdade, isso na situação de uma pessoa que o senhor olhasse até como um amigo mais próximo e ver que não está respeitando? Como separar o que é certo no sentimento? Leandro, eu sempre tive assim esse cuidado para não deixar a religiosidade tomar conta do meu coração. Uhum. Porque uma coisa é a religiosidade. Sim. A pessoa que ela é muito religiosa, ela acaba ficando fanática. Sim. O que é fanatismo? É quando você busca demais a religiosidade, você acha que você passa a pensar que você é melhor do que os outros, Sim. porque você Sim. está seguindo a Jesus e tal. Esse lado é totalmente errado. Uhum. Você também tem que ter muito cuidado, é um ponto de equilíbrio, Sim. né? Então eu sempre tentei estar próximo de todos, conversar com todos, e até mesmo pessoas de outras religiões, Uhum. inclusive eu tenho um bom relacionamento com pessoas da raiz africana, pessoas que são ateus, pessoas Sim. que são católicos, inclusive tem muitos católicos que me seguem, que faz as campanhas que a gente faz do Livro de Fogo e vai Sim. nas redes sociais e tal. Tem muita gente que é da Umbanda e tal. Então eu sempre tentei seguir porque Jesus ele sentava com os pecadores, Sim. né? Não é porque ele era perfeito, ele veio que ele colocava um muro de barreira. Não, ele se envolvia literalmente com as pessoas. Então, agora, lógico, tem situações que você precisa, às vezes, pôr um limite no sentido de você ter um respeito. Porque assim como eu respeito os outros, eu também quero que eles me respeitem. Com certeza. Então, eu acho que, voltando aqui novamente à questão do posicionamento, eu acho que quando você se posiciona, Uhum. naturalmente, algumas pessoas elas vão se afastando de você por ver que algumas ideias não caminham junto com a sua e você passa a atrair também pessoas para próximo a você que sonhem junto com você. Então, assim, lógico, tem pessoas que se afastou ao longo da caminhada, Sim. mas com isso não quis dizer que é uma questão de intriga e tal, assim como teve muita gente que se aproximou também. Sim. E eu ganhei muita gente para Jesus através disso. Às vezes, a gente não precisa nem falar assim, ó, Jesus te ama. Em silêncio, a pessoa já vê o brilho de Deus na sua vida. O senhor falou uma coisa importante, as campanhas. E eu posso lhe afirmar, que sou uma prova viva disso, que eu Sim. passei uma fase ruim na minha vida em 2018. Trabalhava na Ford, aí fui sair da empresa, fui desligado, a empresa perdeu o contrato. E aí eu estava desempregado, não estava conseguindo nada. E aí eu comecei a buscar. E aí a irmã Jússi me chamou à Escola dos Hebreus, Isso. lá em 2018. E realmente foi ali que eu consegui meu emprego. Trabalhei Glória 3 anos a na Deus. Continental, hoje estou seguindo minha vida. Não deixo de ir todas as terças. É o dia mais movimentado, mas estou lá. Mas realmente a campanha surte efeito, sim, a gente vê, mas tudo vai dar fé também, né? Vai dar E a fé. questão do jejum, o jejum realmente é eficaz? Como fazer o jejum? Qual o jejum ideal? Ó, o jejum, ele tem um objetivo muito forte. O jejum, ele mortifica a carne e fortalece Sim. o espírito, né? Então, a palavra jejum é você fechar a boca durante um determinado período de tempo contra alguns alimentos que você vai Sim. colocar, né? No sentido assim, de sacrificar. Então, tem 3 tipos de jejum. Tem o jejum total, que é aquele jejum de um determinado período de tempo você não bebe nenhum tipo de líquido e nem come nenhum alimento sólido. Sim. Tem o jejum parcial, que é, por exemplo, o jejum de Daniel, né? Daniel, durante 21 dias, ele fez uma abstinência de comer apenas frutas, verduras e legumes, Sim. né? Por uma condição específica que cada um vai fazer o seu propósito. E tem um jejum normal. O que é o jejum normal? É aquele jejum que você não come durante um período de tempo e o único líquido que pode entrar na sua boca é água. Então, esses são os 3 tipos de jejum. E o jejum é forte por quê?
Porque a Bíblia diz assim, ó, há castras de demônios que elas só vão sair com jejum e com oração. Então, o jejum, ele te deixa mais forte. Eu acho que você já teve a oportunidade de fazer o jejum. Sim. É diferente, né, Leandro? Quando a gente entra no jejum, você entra de um jeito. Mas Verdade. quando termina, você está ali fortalecido, abastecido espiritualmente. E a questão, pastor, do livre-arbítrio, né? As pessoas têm o direito de fazer o que ela quer, porém Sim. vão pagar pelas consequências. E tem muito aquela coisa também das pessoas esperar muito de Deus e ficar e sentar e só esperar. A gente sabe que não é assim, né? E até que ponto Deus intervém na vida da pessoa? E até que ponto, por exemplo, a gente vê algumas coisas acontecerem em famílias, infelizmente, um filho roubando o pai, pai estuprando filho, filho estuprando mãe. Então, até que ponto o livre-arbítrio permite isso? E como a gente falou logo cedo da questão do inimigo também, que tem coisas que não é dele, é do ser humano, né? E as pessoas têm usado o livre-arbítrio, até que ponto Deus permite certas coisas com a questão do livre-arbítrio? O livre-arbítrio, a própria palavra já diz, né? É uma escolha, porque isso na verdade já vem desde o Éden, né? Quando Adão e Eva estavam lá, ele disse assim, ó, vocês têm a oportunidade de usufruir de tudo que está aqui, só não mexa naquela árvore. Então ali ele já tinha deixado o livre-arbítrio. Então, no sentido de que tem tanta coisa boa aqui, então tem isso aqui que você não pode fazer. Sim. Isso vai muito com a questão de fidelidade. Né? Então, o livre-arbítrio é algo, por um lado, bom, porque Deus ele não coloca uma faca, uma arma no pescoço de ninguém para dizer, ó, você tem que fazer isso. Não, cada ser humano tem suas escolhas, e as suas escolhas vai determinar o seu futuro. Sim. E determinar também a sua condição na eternidade. Porque a gente entende que quando essa vida termina aqui, existe uma outra vida. E o que a gente vai viver nessa outra vida depende do que nós fizemos aqui. Porque a Bíblia diz que naquele grande dia nós seremos julgados em cima das nossas obras. Sim. Que obras? As obras que a gente fez aqui na Terra. Né? Então, o que você faz aqui hoje vai determinar para o dia de amanhã. Mas isso é escolha. Né? Então, Deus, na verdade, ele permite que a gente possa fazer tudo. Agora, cabe a nós entender o que é que os mandamentos dizem que você deve fazer e o que é que não deve ser feito. Né? É uma questão de escolha. Até que ponto Deus permite, na verdade, ele tem poder para intervir em todas as coisas. Né? Ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas ele só vai intervir em situações onde a gente realmente dá lugar para que ele possa fazer. Porque tem coisas, como você disse, tem coisas que não é o homem que faz, tem coisas que é Deus que faz, tem coisas que o homem pode fazer e Deus não vai fazer. Né? Um exemplo, Deus não vai acordar de manhã para colocar um currículo na empresa por você. Isso quem faz é você. Então você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Agora, o que nós não podemos fazer, ele move céu e terra para trabalhar e fazer em nosso favor. A questão da bebida, pastor, em algumas passagens, tem a passagem da Bíblia que fala que Cristo transformou a água em vinho. Né? Tem a parte também da qual algumas pessoas no tabernáculo, né, se embriagaram e dali surgiu um mandamento do qual, se você fosse beber, beba na sua casa, com sua família, não se escandalize. É permitido beber ou não é permitido beber? E essa questão é uma questão assim, bem polêmica e complexa, porque assim, eu vou falar para você o que eu penso no sentido eu. A Bíblia diz no livro de Efésios, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso a gente está falando de Novo Testamento, né? Já depois da Nova Aliança. Estudos científicos mostram que a partir do momento que você ingere uma bebida alcoólica, automaticamente o seu estado psicológico pode não estar alterado no sentido de visualização, mas quimicamente, na questão de células e tal, isso já exige uma alteração que pode, né, sem você achar que está embriagado, falando coisas e tal, mas automaticamente, a nível celular, a nível sanguíneo, você já está alterado. Então, eu vou muito por essa linhagem.
se existe alteração a partir desse ponto, então eu, Gabriel, eu acho que não combina, né? Uhum. Lógico, Jesus esteve na festa de casamento, transformou a água em vinho, mas é diferente esse contexto, Sim. né? São contextos diferentes. Eu acho que tem coisas que não combinam com Jesus. Porque se a gente for observar, Leandro, o fator de muitas separações, muita questão de separação, Uhum. o fator de muita questão de briga, homicídio, o álcool, ele tem porta um pra tudo, né? fator, uma Entendi. predileção muito forte para isso. Então, assim, é uma brecha que se abre, às vezes a pessoa diz assim, não, mas não tem problema nenhum e tal, mas eu acho que é uma brecha que se abre no campo espiritual para que o inimigo, ele Use. entre nessa situação. Então, assim, eu, Gabriel, não vou nem falar pastor Gabriel, porque às vezes tem pessoas que às vezes pode pegar isso aqui e dizer, porque eu, Gabriel, eu acho que não. Não é permitido. Não é permitido e não combina, né? Por muito tempo a gente acompanhou e a ciência, né, tentou tornar Jesus homem, Sim. né, e esclarecer, tornar normal alguns milagres da criação. E o senhor, no entanto, é médico e pastor, né? Como conciliar isso? O que é divino e o que é científico? Na verdade, eu acho que, eu só vou fazer uma correção, eu sou fisioterapeuta, atuo na área Eu achei que você era médico, porque você fala tanto de milagres da pessoa. Porque minha especialização é na área da UTI. Então, eu trabalho com um paciente crítico, literalmente. Eu trabalho na parte de intubação, toda a parte de ventilação mecânica, quem mexe somos nós. Entendi. Né? Então, nós atuamos literalmente com os pacientes críticos que estão ali no limiar, né? Entre a vida e a morte, enfim. E até perdão, achei que o senhor é médico. Como que o senhor fala algumas coisas, achei que você é médico também. Outra coisa, isso que você falou é importante, porque assim, às vezes a resposta de Deus está na boca de um médico. Uhum. Às vezes a resposta do seu milagre está na boca de um psicólogo. Então, Deus ele deixou a medicina, Deus ele deixou a ciência justamente para ajudar a humanidade. Né? Se não fosse, ele não permitia. Então, mas até que ponto as coisas elas se transformam em sobrenaturais a partir do momento que você exerce a sua fé? Uhum. Porque nada que eu falo na ciência, por mais que tenha comprovações e tal, mas assim, a gente precisa entender que tem coisas como... Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu já vi muitos milagres acontecer quando nós, na parte científica, usamos todos os remédios, usamos todas as técnicas, tudo que a gente poderia fazer e realmente dá tudo errado. E, de repente, o poder da oração vai lá e reverte toda a situação. Eu lembro de uma paciente que nós tínhamos, que ela teve um tumor cerebral e foi determinado ME, que é morte encefálica, que é quando todo o corpo está funcionando, mas o sistema nervoso morreu. Então, por conta disso, lógico, é muito grande tudo que aconteceu com ela, não dá tempo de falar aqui, mas assim, ela foi piorando até chegar no estado de ME. E aí, quando estava tudo já pronto para fazer os testes e tal, a família dela era evangélica, eles começaram uma campanha muito forte, orando. E em uma semana, o que era para ser óbito, tudo lá, os exames de tomografia, tudo mostrava lá a tumoração. E aí, em uma semana, o milagre aconteceu. A mulher que estava já praticamente morta, ela voltou à vida. Voltou a enxergar. Lógico, foi um processo, né, para chegar até aí. Ela voltou saiu da UTI, teve alta. Entendeu? Então, assim, os milagres não se explicam. Ontem eu estava até fazendo uma música sobre isso, sobre milagre. Que diz assim: milagre não é soma, milagre não explica. Milagre é você viver o sobrenatural. Importante. Forte. O senhor também é cantor. Né? Quantas músicas
você já compôs até hoje? Ixi, mais de 200. Todas foram. Mais de 200 canções. A gente já tem aí... Na verdade, eu sou compositor desde os 16 anos. 15 para 16. Uhum. Todas foram gravadas? Todas estão... Não. Tem músicas que nunca foram gravadas, que tá no nosso acervo, né? Uhum. Tem canções que já foram gravadas por outros cantores, né? Que às vezes eles pedem e tal. E todas as minhas músicas que eu já gravei até hoje, todas elas foram composições nossas, próprias. Importante. E bom dia, produção. Fabiana Simões, bom dia. Fabiana Simões Cunha, de Valente, conectada com a gente. Tem mais bom dia? Manda pra gente aí. Daniel Noronha, bom dia. Bom dia, Daniel aí também, conectado com a gente. Luna Andrade aí, né? Luma. Obrigado, mãe, em Camaçari, irmão em Salvador. Pronto, parabéns para os dois aí. Sinta-se abraçado aí. Daqui a pouco o pastor vai mandar uma palavra também aí para você, Luma. E também para a sua família, né? Sua mãe que fez, né? Completou idade nova ontem e seu irmão também. Mas hoje, se o senhor não fosse... A gente conhece muito, né? Os amigos músicos, mas não os músicos evangélicos. Se hoje o pastor Gabriel não fosse fisioterapeuta, dava para viver de música? É a mesma coisa, o cachê, é o mesmo valor? Ou é pela obra? Como é que é essa situação? Na verdade, a música é um processo, é uma construção. Né? Eu comecei a investir na questão de música, na situação profissional, a partir de 2019. Sim. Né? Então, eu sou novinho ainda. Então, na área da questão de carreira musical. Já cantava, já ia para congressos e tal, mas assim, profissionalmente, né? Com a questão de plataforma digital e tal, foi de 2019 para cá. Então, eu acho que a música ela é um processo, é uma construção. Você vai trilhando alguns passos para você construir aquele prédio ali, de repente você viver totalmente dependente. Eu acredito que vai chegar um momento que a gente vai hoje dizer assim, não, na verdade Deus sabe, né? Mas eu acredito que vai chegar esse momento. Mas no momento hoje, eu vivo mais assim, na questão mesmo de satisfação em fazer a obra de Deus, né? Eu estava até fechando uma agenda esses dias, porque hoje também a gente agora já estamos com a produtora, então a gente está agora começando nesse final de ano aí, a gente está fazendo muito evento de prefeitura, a gente começou agora a questão jurídica também, que é muita coisa, muitos detalhes que precisa. E aí eu estava falando com uma pessoa que estava fechando a agenda, ela disse assim, quanto que você cobra para poder estar em um lugar? Eu disse, não cobro nada, né? Eu não cobro, eu não estipulo o valor para estar um convite e tal. Mas existe a questão dos custos. Hoje, eu caminho com 12 pessoas. Então, para nós estarmos em um lugar, eu digo, em um evento de mais estruturado e tal, tem produção, tem hold, tem os músicos, tem a intercessão que vai comigo, tem o pessoal da dança que vai, né? O pessoal do balé, que sempre eu gosto de levar também. Então, assim, é uma turma aí de 12 a 15 pessoas. Envolve transporte, envolve alimentação, envolve muitos detalhes. Então, a gente precisa desse custo porque eu ainda não tenho condições de poder pagar. Gostaria muito, né? E creio que Deus pode nos ajudar. Então, quando nós vamos, a gente faz uma estimativa em cima disso. E, junto com a produtora, a gente consegue ver um valor que seja acessível, nada que também seja... né? Existem eventos e eventos, existem vários caráteres de evento, mas tem lugar que eu já fui e ainda vou que eu não ganho nada para isso, porque eu entendo que é a obra de Deus. Tem muitos lugares que eu já fui que às vezes no final a pessoa vem, toma uma oferta aqui de contribuição, mas eu vejo que as pessoas às vezes lutou tanto para a gente estar ali, a igreja precisa que eu vou lá e devolva a oferta, não no sentido de dizendo que eu quero ser bom e tal, mas de poder ajudar a investir aquela obra ali também, ser uma semente, né, na vida daquela pessoa. A questão do dízimo, pastor, a gente vê nos cultos que o senhor tem um momento da oferta do dízimo, mas você também dízima, né? Sim. Também faz sua oferta também. Sim, o dízimo, Leandro, ele é algo que ele estrutura a vida da pessoa que entende o poder que há nesse grau de fidelidade. Porque o que é você dizimar? Dizimar é você devolver para Deus aquilo que Deus entregou nas suas mãos.
Então, Deus ele nos dá o nosso carro, a roupa que nós estamos vestidos Sim. foi Deus quem nos deu, tudo que nós temos. Então, voltando à questão da administração, nós somos um administrador daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, Sim. né? Então, o dízimo é você devolver para Deus algo que Ele entregou para você e você vai devolver para Ele. Então, eu sempre dou um exemplo do bolo do aniversário, né? Para quem vai o seu primeiro pedaço? Sempre tem essa pergunta, sim. né? E aí depois todos os convidados se alimentam daquele bolo. Então, a mesma coisa. Às vezes as pessoas, elas querem pegar aquele bolo e quer comer tudo, ou quer, né? E esquece da parte de Deus. Sendo que tudo que nós temos foi Ele que nos deu. Então, o dízimo, ele é a estrutura de uma pessoa que entende a palavra fidelidade. Fidelidade é isso. É você devolver para Deus. Nós vemos você nos cultos com Alto Astral, é fisioterapeuta também, é cantor. Mas o pastor Gabriel passa dificuldades, não falou de dificuldades financeiras, não falando da questão do sentimento de acordar desanimado. Como é a vida do pastor Gabriel? Às vezes não está tão legal. Como buscar toda essa energia, toda a força para manter a sua agenda nos dias que também não são tão bons assim? Passa dificuldade, é triste, acorda triste, desmotivado. Já pensou, por exemplo, imagina como está iniciando na música, que já teve shows vazios, que acontece também, shows que, por exemplo, que o pessoal não tinha condições, como você falou até na igreja, que você pagar o Uber dos músicos, e às vezes o músico está ali também, que você tem a fé, tem a sua visão, está cantando, de repente a pessoa não está na mesma visão que você. Como lidar com tudo isso? Sim, nossa, se for, dá para fazer um livro aqui, né? A vida do evangélico não é só mar de rosa. Não, é igual aquela música A Vida do Crente Não É um Morango, né? Muitas dificuldades a gente passa. Porque, voltando, nós somos seres humanos. Sim. Né? Às vezes as pessoas olham e acham que nós somos super-heróis, né? Que é imbatível, que é o homem de ferro e tal, mas não é. Tem dia que você acorda realmente cansado, tem dia que você acorda pensando em desistir de muitas coisas, né? Tem dia que não dá vontade de ir para a igreja, tem dia que não dá vontade de orar, tem dias... São dias e dias, né? Não só na questão física, porque entra também a questão hormonal, né? Nem todos os dias os nossos hormônios estão naquela atividade de você querer fazer tudo, né? Tem dia que você realmente está indisposto. Hoje mesmo eu estou aqui na entrevista, mas eu estou todo quebrado aqui, né? Porque ontem eu fui para a academia, treinei braço, e aí foi um propósito também, que eu já estou voltando agora aos poucos. E aí você sabe que mais uma atividade também está malhando. Mais uma, tem que fazer para aguentar aí. E aí, tipo assim, tem dias que você realmente não quer nem sair da cama. Isso é normal. Mas aí, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o quê? O que eu não gostaria de fazer, é o que eu faço. Então, tem coisas que você não vai querer fazer, mas você tem que fazer. E acorda desanimado a ponto de não querer ir para a igreja também? Acorda também? Sim, o pastor acorda também assim? Acorda. Eu não sei os outros pastores, mas eu... Mau humor, né? Mau humor, tem dia que você não quer conversar com ninguém, tem dia que você quer ficar sozinho, tem dia que você tá irritado, sabe? Aquele estado de irritação, que às vezes você prefere ficar em silêncio para não querer conversar com as pessoas. Isso é normal, acontece com todo mundo. Tem dias que... Mas tem dias também que você tá, com toda a energia, né? Você tá ali potente, você quer fazer tudo e tal. E nos dias que você acorda desse jeito desanimado, tem estratégias para isso. O que é? É você fazer mesmo sem querer. A estratégia é essa. É você orar mesmo sem querer orar. Por quê? Porque quando você começa a orar, no início é difícil, mas quando você rompe essa bolha, daqui a pouco o tempo passa e você já está ali envolvido com Deus, o Espírito Santo já te envolveu. Aí você diz, meu Deus, olha como eu cheguei, olha como é que eu estou saindo. Porque a unção, ela renova, né? Eu estava até vendo no Instagram de um pastor, me falha o nome agora, a questão ele falando cuidado com certas orações, cuidado com o que você pede a Deus. Por exemplo, quando você pede para ser usado, essa situação de você acordar quebrado e falar, você tem que fazer, é mais ou menos por aí. Quando você está à disposição de Deus. Ser pastor é isso, né? Salvar almas é isso, estar à disposição de Deus e fazer o que o corpo não quer fazer? Sim. A vida de um pastor não é fácil. A vida de ser pastor é você ser chamado, ter um chamado. Sim.
porque não é todo mundo que aguenta, não. Ser pastor é você ser cobrado a todo instante, é você ter que dar atenção em todos os momentos. Sim. Ser pastor é você servir as pessoas, às vezes sem o outro entender que às vezes você está passando por uma dificuldade, mas a pessoa quer que você ajude ela. Uhum. Ser pastor é você ser acordado às vezes na madrugada para pedir, para orar por alguém que está passando por um momento de aflição. Ser pastor é você às vezes abrir mão de algumas coisas pessoal em favor do povo, né? Uhum. Ser pastor é isso, mas é gratificante, Sim. porque assim, mesmo na posição de pastor, a gente entende que nós estamos o quê? Alicerçados pelo Senhor e quem nos sustenta é Deus. E a casa que está na rocha, ela não cai. Uhum. É difícil, vem um vento, mas é igual a palmeira. Vai lá embaixo, mas quando o vento passa, você está de pé novamente. Como lidar, né? Você falou que acorda de mau humor, e você acordar de mau humor naquele dia que está cansado e ter que absorver os problemas dos outros. Naquele dia, como o senhor falou, que tem a dificuldade também, no dia que nem você mesmo está se encontrando, ter que direcionar as pessoas. Mas como fazer isso? Eu acho que o primeiro passo é você buscar uma autoconcentração e treinar sua memória para isso. A Bíblia diz o quê? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, número 1, no dia que... A gente vai dar umas dicas aqui agora. Número 1, no dia que você acorda de mau humor, lembre, primeiro passo, quero trazer à memória o que me dá esperança. Como é que eu faço isso? Lembre de todos os milagres que Deus já fez na sua vida. Uhum. Lembre de todos os livramentos que já aconteceu, né? Comece a lembrar dos momentos de dificuldade que você passou lá atrás, você achou que não ia conseguir, de repente o Senhor. Lembre das pessoas que chegou para você, para te contar uma bênção, quanto que você foi usado por Deus. Então, primeiro passo é esse, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Número 2, levantar. Levanta da cama, não absorve esse sentimento, não dê espaço para que este sentimento ocupe outros lugares. Sim. E levantar não é só levantar da cama, não é só levantar da cadeira, mas levantar de dentro para fora. Uhum. Eu acho que esse é o segundo passo, é você tomar aquele impulso, sabe? Tomar aquela atitude, não dar ouvido para aqueles pensamentos. E terceiro, vai. É por isso que tem a música Eu Vou, né? A música Eu Vou é justamente isso. Eu vou. Inclusive, eu vou. A gente está até com um projeto novo. Estamos aí também fazendo em breve, que é justamente isso. Eu vou, não é só no sentido de eu vou fazer missões, Sim. né? Eu vou. Perceba, é um verbo muito forte. Eu vou ser feliz, eu vou ganhar almas, eu vou trabalhar, eu vou servir a Deus. Então, o eu vou, ele pode ser usado para diversas coisas, Uhum. né? Então, essas 3 dicas aí, eu acho que é muito bacana. Trazer a memória, se levanta e diga, eu vou. Mas uma pergunta, eu tenho até um amigo, pessoal, ateu. Ele, segundo ele, é ateu, mas volta e meia a gente vive ele falando de Deus. Acho que não existe nada sem Deus, sem Sim. Jesus, né? Ele falou que perdeu a mãe, uma situação da qual ele orou muito, né? E pediu a Deus, e mesmo assim a mãe dele veio a óbito. Como entender o não de Deus? Porque Deus é amor, todo mundo só quer o sim, né? Mas às vezes vem o não, às vezes vem o aguarde. Como entender os planos? Ou não entender, só confiar? Mas para as pessoas que estão em casa, que não têm o chamado que você tem, né? As pessoas que realmente estão aprendendo agora, estão se aproximando, como entender que às vezes a resposta é não? A gente volta à questão do pai e do filho. O filho, quando ele tem 5 anos de idade, chega para o pai e diz assim: pai, eu quero um carro. O pai vai olhar para o filho e vai dizer assim: meu filho, eu não vou te dar um carro. Por quê? Porque você não tem maturidade para ganhar esse carro. Você só tem 5 anos, né? Eu observo que o não de Deus é um cuidado de Deus para conosco, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o Senhor o ama, né? Uhum. Então, o não de Deus, a gente precisa entender como um cuidado de Deus. Tem coisas que não dá certo hoje para dar certo amanhã, Uhum. né? Tem coisas que não aconteceu agora para acontecer depois. Porque, de repente, se Deus entrega para você um carro, essa bênção pode se transformar numa tragédia. Uhum.
Então, todas as vezes que você ouviu não, quando você pedir algo e Deus não fizer, não entenda como uma situação ruim. Uhum. Não entenda como uma situação que deu errado para você. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. A Bíblia diz isso, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Então, o não de Deus é o cuidado do pai para com o filho. Né? Algumas coisas que você não entende hoje, você só vai entender amanhã. E já o pastor Gabriel tem uma comunhão com Deus, mas elevada desde 7 anos, né, na igreja, um berço evangélico. Teve várias experiências, mas até hoje o pastor Gabriel recebe não de Deus ainda. Sim, mesmo recebe. estando na comunhão que você está hoje já. Recebe. Muitos não, e às vezes. Muitos. Até porque, assim, se a gente não. Se tudo for sim, 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 eu acho que a vida fica sem graça. Verdade. Né? Então, mesmo, como eu falei, a gente não é super-herói, não é homem de ferro, nós somos seres humanos. E recebe o não de Deus, recebe, não é agora o tempo, né? Quantas coisas que eu quero para hoje, Deus diz, não, ainda não é. E às vezes a gente fica meio ali, mas aí a gente volta, não, Senhor, eu quero entender a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Tem bom dia, produção? Manda um bom dia pra gente aí. Valdeci, bom dia, Valdeci, bem-vinda. Tem mais gente, bom dia. Fabiana Santana Lima, bom dia, Leandro e todos os presentes. Beijo da Bibi aí. Fabiana está em... Olha, a TV Connect, nosso parceiro Edilson Alves, né? O homem aí, campeão de audiência aí de segunda a sexta aí, nosso parceiro aí, tem nos ajudado muito com as dicas e também com todo o apoio. Bom dia para o programa Show Digital Bahia News, entrevista com o Top, com o pastor Gabriel. Conhece o Edilson Alves? Bom dia, Edilson. Já fui lá no programa dele. O homem é retado. Ele tem um vozeirão forte, né? Tupete aí. Não é que nem o seu não, tupete não, ele é maior. Tá caro, homem, 10 mil reais só de tupete, todo mês. Nesse momento, está na sua casa de praia aí, curtindo, né? Tomando água de coco. O Edilson não bebe também, tem uma vida corrida também que nem a sua, né? Tá na sua casa de praia curtindo, mas não deixa de estar aqui sempre comentando e nos ajudando. É um parceiro, uma pessoa que a gente gosta muito. Máximo respeito ao Edilson Alves. Mas a gente retomando nosso bate-papo, a questão do não de Deus vem muito também para o pastor também. Né? E aí, como entender isso? E o puxão de orelha também vem, às vezes, quando as pessoas... Porque o senhor é carne também, né? Sim, é um homem, ser humano, falho, e às vezes também erra. Toma aquele puxão de orelha, às vezes também. Como toma? A gente precisa desses momentos, aquele chacolejo, né? Aquela coisa que Deus vai lá, porque ele está nos colocando no caminho certo. Né? E às vezes a ovelha, nós somos todos ovelhas do bom pastor, que é Jesus. Então, às vezes a gente tenta, vai aqui, acha que é aqui. Não, aí o Senhor vai lá com a vara, né? E nos posiciona, né? Nos corrige, porque o cajado de Deus é justamente isso. Tem duas pontas, um para corrigir e outro para capacitar. Né? Então, a gente precisa entender que comigo acontece assim, o Senhor, às vezes, não é por aqui, é desse jeito, e vai lá e a gente acha que vai ser de uma forma, de repente Deus vai lá e mostra que é de outra maneira totalmente diferente, e como acontece. Nós queríamos conversar mais com o pastor, mas televisão o tempo é curto, né, e corrido, né, temos várias notícias ainda, mas hoje tomamos uma aula, né, de religião, né, e de religiosidade também com o pastor Gabriel Simões. Deixar aqui o convite, né, para a próxima vez. Quando tiver algum evento da igreja, pode mandar para a gente no Zap, que a gente vai estar divulgando aqui. É uma honra para a gente também está lá sempre com o senhor lá. Né, e pedir, nesse momento, nós estamos num momento ímpar, do qual a sua jovem também foi destaque, né? O prêmio da Sejuve. Como foi receber esse prêmio? Antes de encerrar. O prêmio da Sejuve foi maravilha, né? Quando eu recebi o convite, na verdade, o convite ele veio ano passado para nós sermos embaixadores da juventude aqui na cidade. E aí eu fiquei muito feliz, porque nós temos um trabalho muito forte aqui com a juventude também. Atualmente eu sou coordenador da Juventude Quadrangular, da nossa igreja em toda a cidade. O nosso último congresso agora, em 2022, o clube ali social ficou lotado, deu mais de 2.500 pessoas. Em 2019, antes da pandemia, nós fizemos aqui no SEV, deu aproximadamente quase 4.000 jovens ali. Então, fora o projeto social que a gente tem em Casa do Pai, que é ajudando as famílias em vulnerabilidade e tal,
E aí, por conta disso, e os encontros que a gente faz, os intercâmbios e tal. E aí, para mim, foi uma satisfação poder estar representando a comunidade cristã e evangélica Sim, da cidade, né? sim. Então, receber esse prêmio foi, como eu disse na igreja e falei também, eu apenas fui um instrumento, o prêmio é para todos e a glória de Deus. Para mim, a maior sensação foi essa, de Sim. ver a glória de Deus, o Senhor sendo honrado através deste momento. Você é um jovem, pastor, fisioterapeuta, cantor. Mas, voltando à minha linha de raciocínio, é um momento ímpar da sociedade do qual nós estamos disputando os nossos jovens com as drogas, com a marginalidade e, às vezes, a escassez da mão de obra, do trabalho, leva o jovem mesmo, porque o jovem não entende ver o colega com tênis bonito e ele não ter. E é nesse momento que a marginalidade, que o mal atrai. Pedir ao senhor, que é um jovem, né, segmentado no evangelho, né, que segue o evangélico, um homem que Deus tem usado muito, e além disso é um estudioso, inteligente, né, músico também. Qual a mensagem que o senhor deixa para esses jovens nesse momento, chamado que você dá, como o senhor deu certo na vida, o senhor conseguiu vencer na vida, tem vencido? Qual o conselho que você dá para esse jovem que está assistindo a gente, que está aí em casa, sem saber o que fazer ainda, né, e sendo puxado cada vez mais? Muito jovem que acordou agora, ou que ainda nem acordou, ou aqueles que não vão acordar mais, né? É complicado. E qual a mensagem do pastor Gabriel para essa juventude, para essas mães que já perderam muitos jovens para o mundo do crime? O primeiro conselho que eu vou lhe dizer: você nasceu para dar certo. Uhum. Se você tivesse nascido para dar errado, você não estava aqui. Então, que o seu pai e a sua mãe estavam se relacionando e foi liberado milhões e milhões de espermatozoides, só um chegou. E quem chegou foi você. Então você já é um vencedor antes de você nascer. Antes de você sair da barriga da sua mãe, você já venceu milhões e milhões de pessoas. Muitos morreram no meio do caminho, muitos não chegaram, só um chegou, e quem chegou foi você. Então, nunca permita que alguém diga ou que passe na sua mente que você é derrotado, que você é um perdedor, porque você não é. Se você fosse um perdedor, você não estava vivo. Então, número 1, se você nasceu, você é mais do que vencedor. Lembre sempre disso. A vida não é fácil, eu sei que de repente a sua condição social não é das mais favoráveis, como eu também não tive logo no começo. Eu venho de uma família muito pobre, que não tinha o que comer, só tinha água para beber, né? Eu venho de uma família que não tinha condições nenhuma, mas a gente entendeu que nós somos vencedores, e o que você coloca na sua cabeça e o que você não é o que você vê, você é o que você crê. Você não é o que você sente, você é o que você crê. Tudo é possível ao que crê. Então, talvez a sua realidade hoje não condiz com aquilo que você está crendo, mas o que você crê vai se transformar em algo maior do que a sua realidade. Então, tenha fé, acredite em Deus, libere palavras positivas, por mais que tudo esteja dando errado. Sempre libere palavras positivas, usando a sua fé e a sua confiança no Senhor. Ame a sua vida, ame a sua família. Tente buscar a Deus, procure uma igreja mais próxima da sua casa e fique do lado de pessoas mais fortes do que você. Fique do lado de pessoas que oram mais, buscam mais a Deus, porque, consequentemente, você fica forte, que a Bíblia diz o quê? Que o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Então, caminhe com pessoas que já estão a um passo a mais do que o seu, que seja de confiança e que tenha, sobretudo, a presença de Deus na sua vida. Tem mais bom dia, produção? Manda pra gente aí. Valdeci, um abraço para vocês aí. Sou de Camaçari. Beijos, Luma de São Paulo. A Valdeci aí está com a gente também. Também sou da Quadrangular, olha só. Ô, Valdeci, um abraço, viu? Deus abençoe sua vida. Aí, portanto. Tem a música do pastor Gabriel aí, né? Nova música, Se Me Chamar Eu Vou. É dançante. Essa mistura de ritmo, antigamente as músicas evangélicas, elas eram mais hinos. E hoje em dia tem pagode, tem música elétrica. Tem vários tipos de... Essa música, Eu Vou, é um axézinho, né? Mais dançante. Na verdade, o nosso ministério hoje é muito voltado para a questão da cultura baiana, né? Sim.
Deus ele tem nos direcionado. Antes da canção Eu Vou, teve a canção Casa do Pai, que nós fomos gravar no Pelourinho. Sim. Essa agora, Eu Vou, que nós gravamos no Farol da Barra, né? E já tem outra gravada, já entramos em estúdio esse mês, já gravamos música nova que está saindo também. E pode dar uma canja pra gente? Eu não posso ainda. Eu não posso ainda porque a gente ainda está em algumas questões de direitos autorais, mas vai ser uma música muito legal. Eu vou falar só um spoiler aqui, vai ser voltado também para a Bahia. Tem legal. Muito a questão do nome Bahia envolvido e vai ser um ponto turístico também da Bahia fenomenal. Ontem a gente já estava com a direção de arte aí, vai vir um clipe aí também muito lindo, coisa nova aí. Tá, e portanto, batemos o papo hoje com o pastor Gabriel Simões. Larga aí, produção, a música Eu Vou. Todas as vezes que você ouvir a voz do Senhor, abra a sua boca e diga: eis-me aqui, eu vou. Samuel ouviu a voz de Deus e com o sacerdote logo foi falar. O incrível é que ninguém percebeu, nem entendeu o que o Senhor queria falar. Samuel mais uma vez ouviu chamar e novamente ao sacerdote foi falar. Só na terceira vez ele lhe respondeu: diga que ouve quando a voz ouvir chamar. Se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Nos quatro cantos dessa terra eu vou adorando, seguindo a voz do Senhor. De norte a sul, de leste a oeste, eu vou cantando, espalhando seu amor. Se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Então todas as vezes que você ouvir a voz do Senhor, é hora de você dizer: eu vou, ó glória! Samuel ouviu a voz de Deus e com o sacerdote logo foi falar. O incrível é que ninguém percebeu, nem entendeu o que o Senhor queria falar. Samuel mais uma vez ouviu chamar e novamente ao sacerdote foi falar. Só na terceira vez ele lhe respondeu: diga que ouve quando a voz ouvir chamar. Se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Nos quatro cantos dessa terra eu vou adorando, seguindo a voz do Senhor. De norte a sul, de leste a oeste, eu vou cantando, espalhando seu amor. Se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, eu vou, eu vou. Na minha Bahia eu vou, pelo Brasil eu vou, pelas nações eu vou, eu vou, eu vou. Se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Se me chamar eu vou, se me chamar eu vou, eu vou, eu vou. Se me chamar eu vou, se me chamar eu vou.